Meu nome é Luiz Eduardo Boldaquian, sou paulistano, nasci no bairro da Pompeia, em São Paulo, no dia 21 de outubro de 1960. Eu tenho uma degeneração cerebral do sistema nervoso central. Essa doença causa a perca dos movimentos graduativo, faz com que eu perca o equilíbrio, mexe muito com a fala e com a coordenação dos movimentos. A minha deficiência física começou a se manifestar com 4 anos de idade. Eu comecei a cair muito, comecei a ter minha fala bem devagar e minha mãe, que percebeu que algo anormal estava acontecendo. Acharam inclusive que eu estava imitando meu irmão Sérgio. Eu descobri que o Luiz era portador da deficiência física. Quando ele começou a andar, ele caía muito, ele não tinha muito equilíbrio. Aí nós percebemos, eu e meu marido, que ele tinha algum problema ao andar. Nós só realizamos exames comigo e com o Luiz aos 20 anos de idade, que chegamos ao diagnóstico de degeneração cerebral progressiva. E ela acentua, afeta mais depois dos 17 anos, que o andar fica pior. A grande maioria dessas doenças degenerativas, principalmente do sistema nervoso e central, elas acabam sendo congênitas, né? Então o indivíduo já nasce com essa doença, então ele nasce com um gene que vai desenvolver a patologia. Isso pode ser descoberto na primeira infância, então nos primeiros meses, né? Na primeira infância, na segunda, aí entra a adolescência ou até uma fase mais avançada. Quando se fala em comprometimento de fala, comprometimento de motricidade, como é o caso que está sendo explicado do Sr. Luiz, o comprometimento da fala é porque compromete no cérebro uma área que representa a parte da fala, que é o lobo frontal. E a coordenação, que compromete os movimentos, também é uma área que é do cerebelo e pega junto o extracortical, que é um outro sistema, e ele tem um comprometimento. A doença dele é dada como degeneração cerebelar, né, ou espinocerebelar, que no caso dele é extra-espinocerebelar. A minha deficiência física
causa algumas limitações no andar, no correr e ter algum tipo de liberdade. Só que eu substituí essa liberdade pela cadeira de roda. Eu sou totalmente independente. Eu consegui estudar na minha adolescência. Comecei em escolas particulares especiais, onde meus colegas todos eram portadores de um tipo de deficiência. Mas, com o passar do tempo, fui para escolas estaduais, pois meus pais não tinham recurso, e fui me aprimorando e descobrindo grandes valores da própria vida. Depois de tantas dificuldades que eu passei, depois de tantas conquistas que eu tive na vida, se eu pudesse retornar de novo ao mundo ou nascer novamente, eu nasceria com a mesma deficiência, porque é muito bom conquistar as coisas. Eu já sofri preconceito. Não seria um preconceito, mas acredito que é um fato muito engraçado. Uma vez eu fui pegar um ônibus adaptado e o motorista, ele era inexperiente, desceu a plataforma e ele não soube manejar, demorou alguns segundos. Uma desesperada começou a gritar que ele estava demorando. Eu então falei para ela: se você está com pressa, desce do ônibus e pega um táxi. E nisso, todo o ônibus aplaudiu a minha atitude, o que me tornou ser um palestrante motivacional. Foi transmitir a ideia para as pessoas da valorização da vida e do quanto é importante vivermos como se fosse o último dia de nossas vidas, independente das circunstâncias que a vida nos dá. Em menos de 1 minuto
da vida de vocês. Vocês se levantaram 3 vezes da onde estavam sentados. Em menos de 1 minuto se equilibraram 2 vezes em uma perna só. Olha que bênção, gente. Olha pra mim aqui. Quando eu vou poder fazer o que vocês fizeram? Isso prova a nossa incompetência de não valorizar o que nós temos, o que nós somos. Eu criei o projeto Aprendendo a Viver para que os jovens tenham consciência do valor da vida, unir famílias e fazerem trabalhadores amigos. Eu realizo as palestras em escolas, empresas, instituições religiosas, hospitais, tudo para dar o valor da vida. Eu criei o projeto em 1998 e eu tenho exatamente esse projeto há 17 anos. O objetivo das minhas palestras é mostrar a importância de uma relação familiar saudável. E é esse o meu objetivo. Eu teria que fazer diversos tratamentos, mas infelizmente minha vida financeira não é tão boa. Mas eu procuro fazer fisioterapia, acupuntura e tomo medicamentos para que minha deficiência não progrida. A importância da fisioterapia nessa doença é trazer ao paciente uma melhor qualidade de vida, aumentando assim a força muscular, diminuindo a perda do equilíbrio, a perda da função muscular e neuronal do paciente. Os recursos terapêuticos que nós utilizamos no tratamento para essa doença são os aparelhos, TENS, o FES, bola de pilates para fazer alongamento, fortalecimento. Nós temos uma cadeira ortostática onde posso colocar o paciente em pé. A área da fisioterapia utilizada neste processo é a ortopedia, neurologia, hidroterapia, massoterapia. A doença, ela é progressiva. Então nós temos algumas doenças que são progressivas rapidamente, outras lentamente. No caso dele foi descoberto aos 4 anos de idade, precoce. Hoje ele tem 52 anos, 53. Ele é independente para uma grande parte das funções. Porém, ele também tem o quê? Dependência para outras funções. Então o que acontece? Falar em tratamento para cessar, para cura, não existe, né? Falar cura no caso dele, não. Mas a gente pode estar trabalhando para dar uma condição de vida melhor.
nisso, quais são os tratamentos? Ele vai ter que fazer uma terapia inter e multidisciplinar, onde a fisioterapia é importante, né, a fono é importante, a terapia ocupacional é importante, a passagem com os médicos, né, os especialistas, então também é importante nas suas diferentes áreas. É importante para esse paciente ele ser acompanhado desde, né, o mais simples distúrbio que ele venha a ter até o mais avançado. Então, assim, muitos são os profissionais que vão estar atuando. O que é importante é a parte da fala para ele, que pode estar no primeiro momento dificultado e até comprometendo a própria alimentação. Será que ele consegue engolir? Será que ele engasga com facilidade? Ou isso não é o problema? Então a gente tem que ver quais são as limitações dentro da motricidade. Porque fala é motricidade, visão é motricidade, né? A transferência é motricidade. Então é nesse sentido que tem que ser avaliado com o paciente as limitações. Recebi muitos prêmios e honras ao mérito, mas o meu maior troféu é transmitir a minha mensagem. A maior dificuldade enfrentada por mim ou por um portador de deficiência física é o preconceito arquitetônico da cidade. Infelizmente, o meu pai não está mais entre nós. O que mais marca minhas palestras é o relacionamento difícil que eu tive com ele. Eu queria ter meu pai aqui hoje para poder falar para ele o que eu nunca falei a vida toda para ele, que eu amo muito ele. Pessoal, vocês seguram na mão de um colega. Eu acho o trabalho do Luiz motivacional muito importante. Ele dá um exemplo de vida, de superação, que ele consegue dando palestras e ensinando aos outros que tudo na vida tem jeito. De um jeito ou de outro ele tem uma perspectiva de vida. O lugar mais diferente que eu fiz palestra foi no Centro Kardecista Perseverança, que foi para 7.000 pessoas. Muito emocionante. A acessibilidade do transporte e locais públicos melhorou muito nesses últimos 2 anos. Essa doença a gente vai falar que é uma doença degenerativa do sistema nervoso, no caso dele, sistema nervoso central, de causa genética. Então a probabilidade de ter alguém na família existe. Então, a partir do momento que eu já tenho a doença, né, pretendo ter um filho, eu poderia fazer até um estudo genético para saber dessa possibilidade. Mas eu sempre falo até com os pacientes, basta estar vivo para a gente descobrir algumas coisas, né? Então, assim, durante a gestação não teve nada, durante os primeiros anos não teve nada, a partir daí ele teve algumas limitações. Hoje, ele é limitado para algumas coisas, simplesmente, mas ele tem uma independência no vestuário, na alimentação, na cognição, ele dá cursos, ele dá palestra, ele orienta, né, os indivíduos como eles devem agir diante de uma limitação. O conselho que eu dou é tratar os filhos com muito amor, não diferenciar dos outros, para que eles se sintam normais. Não são normais, mas se sintam pelo menos normais.
que independente da minha deficiência física, independente de todas as dificuldades que eu enfrento e que eu vou enfrentar daqui para frente, se eu tivesse que escolher nascer novamente, eu iria querer nascer com deficiência. You're the light, you're the night, you're the color of my blood, you're the cure, you're the... Bom, a palestra do Luiz mostrou a união, né, que geralmente não acontece dentro da empresa, da casa das pessoas. As pessoas geralmente trabalham e vivem o dia a dia, como posso dizer, pensando nelas mesmas e esquecendo do próximo, que estão do lado delas. E ele mostrou pra gente que ele tem dificuldades, mas isso não impede ele de ser feliz e de compartilhar essa felicidade com os outros, de deixar os outros felizes também. Ele consegue buscar lá no fundo de cada pessoa, né, a questão do amor ao próximo, de respeitar o próximo, de respeitar a diferença do colega, seja ele com ou não deficiência. E ele ensina isso, ele traz muito amor na sua palestra e ele consegue deixar todo mundo emocionado e com uma ideia nova. A gente sai da palestra com uma ideia nova de como trabalhar em equipe, de como respeitar o colega de trabalho. E a frase que eu deixaria para os jovens: não chorem pelas coisas terem terminado na vida. Sorria, porque elas existirão um dia. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Nasci no bairro da Pompeia, no hospital. Eu esqueci o nome. E o quanto é bom de cada pessoa de vivermos cada dia como se fosse o último de cada dia. É mostrar para as pessoas, é mostrar para as pessoas, as famílias. Meu Deus. O objetivo das minhas palestras é mostrar a importância de uma vida familiar saudável. Gravando. O objetivo das minhas palestras é Gravando. pegar